dar iniciação, mas a gente vai. Pessoal, muito boa noite, sejam super bem-vindos a mais um Meetup do Ethereum Developers São Paulo/BR, porque nesse evento tem gente do Amazonas, do Ceará, de Minas Gerais, do sul do Brasil, onde faz aproximadamente uns 3 graus positivos, eu imagino, que tá um frio pra caramba nesse Meetup de agosto. Mas queria principalmente agradecer a todo mundo que tem vindo, que tem voltado. É muito bacana a gente ter vocês super ativos aqui na comunidade. Hoje vai ser um meetup super interessante, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o que realmente é descentralizado, o que se diz que é descentralizado, mas na verdade está um pouco concentrado. E ninguém melhor do que o Ricardo Schmidt aqui para explicar um pouco do que se passa. Eu pediria para vocês ficarem, por enquanto, todo mundo com o microfone fechado, mas qualquer dúvida, assim, pode abrir, pode perguntar direto, se quiser usar o chat, se for um pouco mais tímido, sei lá, a gente vai respondendo. E passar alguns recados, assim, rápidos, no meio do meetup a gente faz um intervalinho rápido para banheiro, alguns recados e tal, tem umas coisas que a gente precisa falar quando tiver mais gente. E eu apresentaria também a vocês o nosso grande mestre de cerimônias, que hoje vai fazer o papel de, vai tocar e coordenar o meetup, que é o Fábio Hidebran, que é um cara mega técnico, que também já passou por muita coisa, então o Fábio vai ajudar aí a guiar esse meetup. Então, passo a bola para ele, que vai tocar aí junto com o Ricardo. Valeu, Ju. Pessoal, já peço desculpas com antecedência aí, porque eu sou um mestre de cerimônias ruim, eu acho. Mas como o papo é técnico, eu acho que a coisa vai. E aí, Ricardo, se você quiser começar aí, cara. Pois é, vocês conseguem ver a tela que eu compartilhei pelo computador, que eu estou usando 2 dispositivos, no Android e no computador. Então, estou compartilhando a tela ali. Cara, vocês conseguem? Compartilhou e depois parou. Ainda ninguém está vendo a sua tela, não. Sim, foi isso. Ela apareceu por 1 minuto, quando você estava mexendo no som e tudo, mas ela sumiu depois. Nós estamos vendo os dois de voltou? você. Aí, voltou. Boa, tá aí. Aí sim. Beleza. Então, hoje então vou começar um tour aqui de como a gente vai fazer um aplicativo descentralizado, né? Hoje, como a Ju já estava dizendo aí, tem muitos aplicativos que, na verdade, eles usam boa parte de descentralização, às vezes é só a regra de negócio que é descentralizada, mas muitas outras... o essencial, às vezes, ele não fica acessível realmente para todo mundo, porque tem um bloqueio, alguma coisa, ou a aplicação sai do ar, né? Então, o principal mesmo é ter tudo em tecnologias descentralizadas, né? Usando o Ethereum, o NS, o IPFS ou o Swarm, o Aku. E também eu vou dar no fim eu vou dar um demo de como usar o Embark com o React.js para fazer uma aplicação descentralizada para qualquer um que tem conhecimento já na área de JavaScript, front-end, vai poder seguir esses passos para criar o seu próprio aplicativo descentralizado. Então, eu estou trabalhando na Status aí já há quase 4 anos, desde 2017, início de 2017, e eu faço pesquisa e desenvolvimento de contratos inteligentes lá, e toda a parte de centralização, eu estou lá para realmente ajudar o pessoal a fazer realmente a descentralização acontecer em todos os seus aspectos, né? Como também na parte de criptoeconomia, né? De tu criar esses incentivos para uma aplicação descentralizada, principalmente na regra de negócio, ela funcionar, né? Sem problemas de segurança, sem falhas. Uns projetos que eu fiz lá foi o nome de usuários, né, que tu consegue criar um subdomínio INS para ter o seu próprio nome de usuário. Outro é o Sticker Market, que tu pode, como um artista, publicar teus stickers e ganhar tokens para as pessoas que vão querer usar. Eu estou também fazendo pesquisa lá em democracia líquida.
também a questão de abstração de gas, porque hoje a gente tem esse problema que muitos projetos usam um outro token além do Ethereum, e daí o usuário ele precisa de 2 tokens, né? O Ethereum e o token do projeto para poder usar esse projeto, e isso dá uma experiência de usuário horrível, né? Outro é a questão de transações dentro do chat, porque a Status ela é um aplicativo de chat, né? Então a gente faz essas transações acontecer dentro da telinha do chat ali, e daí tem um protocolo ali por trás disso. Outra parte muito importante é a identidade autogovernada, que seria a própria pessoa, ela tem o domínio da sua identidade, ela é dona da sua identidade, não está lá, por exemplo, não é do Facebook, não é do Google, não é de uma empresa, né? A própria pessoa que domina a identidade e os DApps que consomem essa identidade. E dentro disso também tem a questão de recuperação social, que tu selecionaria algumas pessoas, né, para poder te ajudar caso você perca o acesso à sua chave. Outro projeto que eu estou colaborando lá é o Tribute to Talk, que é um mecanismo de prevenção de spam, e também para... Hoje, por exemplo, no YouTube, tu até tem ali uma parte ali só para membros, né, que seria basicamente isso, só os membros podem conversar com a pessoa, mas para os meros mortais, que não são famosos no YouTube, é uma proteção de spam. Então, para uma pessoa te adicionar, ela teria que pagar primeiro. E o Teller Network também, que é um outro projeto muito interessante que eu estou colaborando, que é para... não sei se já viram o catálogo P2P, é mais ou menos isso, só que usando só tecnologias descentralizadas, é uma coisa que é impossível de censurar. Então, para começar, né, eu acho que a maior parte das pessoas aqui já sabe, mas uma aplicação descentralizada, ela não tem nenhum servidor, ela não tem como ser censurada, né? Não tem como falhar. Hoje um grande problema, principalmente até eu vejo muitas pessoas que jogam, né? Tem esses jogos online, elas reclamam muito que chega lá a empresa EA Games ou sei lá, vai lá e fecha o servidor do jogo e mata o jogo, porque o jogo era só online, precisa do servidor, e a pessoa comprou o jogo e depois de alguns anos ali a empresa vê, isso aqui não está dando lucro, vai lá, mata o servidor e as pessoas que compraram o jogo não têm mais acesso. Então, isso é um problema muito, muito sério e grave, na minha opinião. Eu acho que seria até um golpe, né, uma empresa fazer isso. Então, os DApps não tem como acontecer isso, porque ele não tem esse servidor. E como substituto, né, para isso é tudo a tecnologia peer-to-peer, né, semelhante ao Torrent, que é muito famoso, que todo mundo colabora na rede, né? E uma outra coisa que é muito importante, que às vezes é esquecido, né, que é código aberto, que se uma aplicação ela não é contra código aberto, ela não pode ser considerada descentralizada, porque as pessoas não podem verificar e nem alterar o código de fonte. Ou então, se não tem como dar continuidade para aquilo lá, né? Tu poderia até criar uma coisa que é peer-to-peer, que não tem servidor e tal, só que se não é código aberto, a aplicação ela vai parar lá, né? Ela não vai ter uma sobrevida. Então, para tu poder realmente ser descentralizada, o código aberto vai permitir que as futuras pessoas vão poder continuar colaborando no projeto e melhorando ele. Aqui alguns exemplos de aplicações descentralizadas, né? O Torrent é fenomenal. A gente vê que existe uma grande dificuldade das empresas eles tentam fechar o torrent, mas não conseguem, porque na verdade não dá, né? O Bitcoin, que foi uma moeda virtual, o Ethereum é uma máquina virtual, o ENS, que seria o substituto do DNS, o IPFS e o Swarm, que são esse sistema de arquivos, né, para tu guardar os arquivos. O Status, que por trás, na verdade, é o ACU, que seria um sistema de mensagens em tempo real. A Uniswap, que é um projeto assim, um dos mais incríveis atualmente em DeFi, na minha opinião, que é uma exchange. Na verdade, ela não é bem uma exchange, mas a gente pode considerar ela assim, dessa forma. E o Tornado Cash, que seria um mixer, que seria aquela questão de tu apagar o histórico, né, da blockchain, para a pessoa não saber de onde veio os fundos. Então, o Torrent, por que ele é descentralizado? É que para
qualquer um pode ser um tracker, que seria... qualquer um pode rodar, o tracker é quem informa quem possui tal arquivo, quem quer o arquivo. Então, o buscador seria, também pode ser, qualquer um pode ser um buscador, que seria que informa quais arquivos existem na rede, que seria o equivalente ao dpirate bay, por exemplo, né? Que geralmente os censuradores eles atacam esse buscador, né? Que seria quem sabe onde estão os arquivos. E também agora na União Europeia eles estão atacando os seeders, né? Que são as pessoas que têm os arquivos e estão distribuindo isso aí. Ou até os leashers lá na União Europeia é crime, né? Tu baixar arquivos com direitos autorais e eles fazem ali um monitoramento da internet para saber quem está fazendo isso. E isso seria, né, qualquer um pode também operar esses trackers e buscadores, né, mas o interessante é que eles podem ser privados, né, então quando eles são privados, tu consegue burlar essa segurança, esse monitoramento, né, claro, a não ser que um membro do governo acaba se tornando membro desse buscador privado. E também com regras de compartilhamento, por exemplo, alguns os buscadores eles têm essa questão de se tu só consome, não é um seeder, né? Eles acabam te banindo. E os pontos fortes dele, né, é que esses trackers e seeders podem até ser bloqueados, mas eles são redundantes, né? Por exemplo, tu pode ter vários trackers, um arquivo ele pode estar em vários trackers com vários seeders. Mas os buscadores que realmente são é o ponto fraco, porque ali quando tu apaga esse buscador, as pessoas não encontram mais os arquivos e já era, na verdade, né? Daí fica... por isso que é importante os buscadores privados, que hoje é muito utilizado, né? Por quem quer fazer pirataria, né? O Bitcoin, né, o interessante dele é que qualquer um pode ser esse tal do boot node, que seria aquele que diz quem está conectado na rede, né? Qualquer um pode ser um validador das transações, que seria o minerador, que faz a prova de trabalho. Qualquer um pode ser um ledger, que seria o full node, né, que possui todo o histórico das transações. E claro, o minerador ele precisa ser um ledger também, né, um livro fiscal para poder validar as transações, né? E qualquer um pode também alterar a rede e propor à comunidade, que é aquela questão desse código aberto, né? E como usuário, né, qualquer um pode controlar independentemente suas próprias moedas, bastando possuir a sua chave, né? E isso que seria a questão de permissionless, que eles chamam, né? Que não é possível, não existe permissão para utilizar. E qualquer um também pode integrar essa carteira à sua aplicação. Por exemplo, tinha ali o OpenBazaar, antigamente tinha aquele Silk Road, né? Que eles integravam essa carteira para adicionar uma funcionalidade de pagamentos, né? No sistema. Os pontos fortes dele seria que é impossível tu realmente censurar uma transação ou comprometer essa rede, né? Existe, claro, uma teoria que pode ser feito o ataque de 51%, que seria a maior parte das pessoas ali, a maior parte da mineração, né? Por exemplo, hoje existe essa especulação que a China ela controlaria a maior parte da mineração e teoricamente, seria possível eles forçar esses nós a fazer um ataque de 51%, mas eu não acredito que eles tenham incentivos para fazer isso, mesmo que eles pudessem, né? E os pontos mais fracos disso é que todo mundo precisa baixar toda a blockchain para validar as transações. Claro, existe o tal do Light Node lá no BitTorrent, né? Quer dizer, desculpa, no Bitcoin, mas não é uma garantia tão segura, né? O Ethereum, então, quanto muito parecido, né, com o Bitcoin, questão do bootnode, do validador, do ledger e do usuário, né, e também da código aberto, mas diferentemente de ser transferência de moedas, né, tem também isso, né, que é a transferência do Ether, que seria o gás, né, mas pode executar instruções da máquina virtual, que é realmente
uma coisa realmente muito importante para a descentralização dos aplicativos, né? Porque agora a gente teria como criar essas regras de negócio num ambiente que é impossível de censurar. E qualquer um pode integrar essa máquina virtual a uma aplicação, que seria o que a gente vai fazer depois com os dApps, né? Com as aplicações descentralizadas. Os pontos fortes deles, que é impossível, né, tu censurar essa execução na aplicação. Por exemplo, temos o Tornado Cache, que é esse mixer, né, e ele tem uma tecnologia ali que ele simplesmente roda e nem quem criou ele consegue parar ele, né. E os pontos fracos é que o custo para execução pode ser alto, né, principalmente agora quem está usando Ethereum ultimamente pode ver que ultimamente o preço do gás, né, como eles chamam, está alto, né, e às vezes para tu fazer uma simples transferência custa alguns centavos de dólar, aí dá R$2, né, mas para tu às vezes fazer por exemplo, uma alteração no INS, alguma coisa assim, pode chegar a mais de $10 às vezes, então isso seria o pior parte do Ethereum, né. No status, né, muito semelhantes também, só que ele não tem essa blockchain, né, em vez disso ele tem esses mail servers, né, que é um nó que salva esse histórico e entrega para quem solicita, né, e qualquer um pode ser um usuário ali, que chamam de nó leve, né, que é um relay node, que simplesmente consome as mensagens e envia novas mensagens, né. Os pontos fortes da status é que é impossível tu censurar também a comunicação e é impossível tu detectar o nó que originou a mensagem. Só que um ponto fraco disso é que todas as mensagens elas precisam ser replicadas por todos os nós. Isso é criado para que tenha essa, como eles chamam de plausible deniability, que seria tu pode negar que não foi tu que enviou aquela mensagem, né? A Uniswap, como eu estava dizendo antes, que é um projeto genial aí, onde qualquer um pode ser um fornecedor de liquidez, que diferente de umas exchanges centralizadas, né, ou até outras exchanges descentralizadas, nesse caso, tu não tem, na verdade, o comprador e o vendedor, tem um sistema ali que tu cria esses pares de liquidez e as pessoas consomem ele baseado numa fórmula matemática, né? E isso aí acaba tendendo para o valor de mercado, né? Isso dá uma oportunidade de arbitragem. Para falar a verdade, nem eu entendo muito bem isso aí, né? Porque até foge um pouco do meu ramo, mas é realmente uma inovação muito grande. E eles fizeram isso para ter esse ponto forte do custo de execução baixo, porque no Ethereum, né, quando tu cria essas exchanges descentralizadas, normalmente, tu precisa ter muitas transações e transações que consomem muito gás, muita execução, muita leitura e muita escrita na blockchain. E daí isso fica, às vezes não vale a pena fazer uma troca de token, porque sai mais caro, né? Só valeria a pena para grandes valores. E no Uniswap, né, qualquer um pode ser esse fornecedor, qualquer um pode fazer trocas de token, e qualquer um pode hospedar a interface gráfica, que é uma coisa muito importante, que muitos projetos esquecem nessa parte, que é hospedar essa interface gráfica de acesso, e qualquer um pode criar um par novo. Por exemplo, se tu pode ali criar o teu token, ali o token que teve um cara aí que se vendeu, né, se tokenizou, ele pode criar um par ali e ninguém pode impedir ele, né? Bastando ter pessoas interessadas em fornecer essa liquidez. E os pontos fortes dele é que tem essa execução baixa, né, não gasta muito gás e é impossível de censurar. Nesse caso, na verdade, eu não encontrei muitos pontos fracos aqui no Uniswap. Talvez ele é um pouco complicado de entender como funciona, mas isso não seria um ponto fraco no ponto de vista da experiência do usuário, né? E realmente recomendo muito o Uniswap. Eu uso praticamente sempre esse aí para fazer, né? Eu não uso exchange centralizado, só uso o Uniswap, porque é muito fácil, né? Eu uso até da própria carteira da Status ou do MetaMask, né, no navegador. O Tornado, que é o Tornado Cash, qualquer um pode enviar esses fundos, receber fundos, executar transações e hospedar a interface. Até tem uma outra coisa que eu esqueci aqui, tá aqui, executar transações, que seria
qualquer um pode ser um relay node, que eles chamam, que seria a abstração do gás, né? Porque quando tu vai receber fundos, tu precisa executar uma transação na blockchain, mas se tu quer receber fundos, tu precisa primeiro de fundos. Então, tu precisa de alguém que é incentivado, né, que tu paga um outro nó ali, uma taxa para ele executar para ti. E os pontos fortes, que não há uma custódia nesse Tornado Cash, que nem lá no Bitcoin, tem esses Bitcoin mixers, que eles chamam, que tem um servidor ali por trás, né, que faz a custódia, ou às vezes as pessoas enviam para uma exchange, né, para fazer limpar esse rastro, né, mas nesses casos ele tem uma custódia, e essa custódia sabe, né, a origem e o destino. Aqui no caso do Tornado não tem isso, né, e também é impossível de censurar, e só tu pode provar para onde foi os fundos. E o ponto fraco dele é que o custo de execução ele é muito alto, ele chega assim, no gás alto, assim, ele chega a custar 0,005 Ether aí por aí. Isso aqui são agora os exemplos de aplicações parcialmente descentralizadas, né? Que é o CryptoKitties, por exemplo, que é um jogo de colecionáveis. No CryptoKitties, eles só têm, na verdade, os contratos de NFTs, né, que os tokens não fungíveis, né, as fichas não fungíveis, que são realmente parte do descentralizada. Todo o resto é servidores, e eles têm um servidor que faz a interface da blockchain, né. Eles também mostram, né, baixam toda a blockchain, mostram para ti ali, ou então eles poderiam censurar algum token, né, a própria criação de moedas novas, de cartas novas, no começo era eles que faziam, claro, isso pode ser regra de negócio deles, mas no caso também era muito centralizado. O Gitcoin, que seria um mercado de freelancers, ele na verdade é totalmente centralizado, ele usa contratos inteligentes só para diminuir a confiança necessária, tu não precisa confiar numa parte, mas toda a parte de colaboração, de acordo, é feito no site deles, que daí eles enviam você envia o dinheiro lá para um contrato, que daí o dono daquele contrato seria quem seria o dono do projeto, porque tu tem um projeto open source, né? As pessoas podem doar ali para ti para resolver problemas ali no projeto. Mas daria para fazer totalmente off-chain, totalmente descentralizado, mas eles acabaram indo pelo mais simples, né? Até porque, às vezes, esse tipo o que eles querem fazer, às vezes se torna um pouco complicado demais, e eles querem entregar logo isso, né? Então não dá também assim para condenar isso, né? Mas né, não é o que a gente busca, né, com a Web 3.0. A KyberSwap, ela geralmente é uma exchange também descentralizada, semelhante ao Uniswap, só que ela usa o sistema de pares, né? Não, desculpa, de livro, né? Ele tem um livro ali de ofertas, só que esse livro de ofertas também, tu tem um servidor mostrando esse livro de ofertas, e as ofertas elas são solucionadas ali através de um servidor. O KyberSwap geralmente tem um rate melhor que o Uniswap, só que ele tem um custo de gás mais alto, porque tu precisa fazer essa execução do livro ali, lá dentro do contrato, né? E o OpenSea, que é um mercado de colecionáveis, é um sistema muito interessante, né? Que tu pode, por exemplo, CryptoKitties ou até nomes de INS, tu pode comprar e vender lá dentro, né, pode fazer ofertas, pode fazer leilões, então, só que também eles têm um servidor ali que faz toda essa parte, inclusive tu vê ali alguém tem um nome de usuário que tu quer ali, um nome INS, né, que alguém quer, você pode até ofertar para essa pessoa, e a pessoa recebe um e-mail, né, que é uma coisa
que né, não tem nada a ver com Web 3, e-mail é coisa da Web 1 até, né? Então, agora a gente vai começar aqui a parte de ver como que faz uma aplicação, né, descentralizada, né? E queria saber se tudo que já foi ali, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer comentar alguma coisa. Bem, então, para a gente criar uma aplicação completamente descentralizada, né, a gente bota, né, a regra de negócio em contratos inteligentes no Ethereum, né, que seria que nessa imagem está como data logic, né? No user device, que seria fica as credenciais, que seria a chave privada, né, do usuário, e a interface gráfica, que é baixada daí do Swarm, e também tem essa comunicação via Whisper. Por exemplo, a Status, ela não usa mais o Whisper, mas ela usava o Whisper, ela evoluiu agora, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E realmente, quando tu manda uma mensagem para uma rede de nós. Né? Então, todo o sistema que usa, por exemplo, a Kyber Swap poderia se melhorar, né, para ser totalmente descentralizada, fazendo esse consumo de, por exemplo, se tu vai querer consumir uma oferta ou saber quais são as ofertas listadas, poderia ser usado o Whisper, né? Então, vários nós poderiam saber o livro de ofertas e quando alguém quer saber quais são as ofertas disponíveis, pode perguntar para essa rede e esses nós respondem. Que é o que a gente faz na Status. Então, quando tu entra num chat público lá e tu quer saber o histórico, tem vários nós que sabem o histórico, tu pode se tornar até um nó que sabe o histórico, e isso envia. Né? Então, atualmente a gente não tem um sistema de incentivo, mas a gente está trabalhando nisso, né? Um incentivo para tu rodar um mail server. E também tem o Swarm, né? Que seria a questão de armazenamento de arquivos. Por exemplo, se tu tem uma interface gráfica, o JavaScript, que tu quer prover para os teus usuários, né? Tu não quer lá colocar lá no GeoSites, não quer botar num servidor lá. Então, a gente coloca no Swarm e, tão semelhante como o Whisper, tem vários nós que sabem aquela informação e vão prover para quem perguntar ela. Isso aqui já é uma imagem muito antiga, né? Não sei se vocês já viram, mas é basicamente isso aqui. É a mesma imagem de antes, só que desenhada diferente, né? Então temos o Ethereum nos seus contratos, o Swarm com o File Story e o Whisper com a comunicação dinâmica. Né? Então, o Whisper, ele foi descontinuado, né? Temos aqui essa mensagem aqui do desenvolvedor do Go Ethereum, que ele fala que agora a Status que adotou esse projeto e está tocando para frente, né? Porque basicamente era só a Status que estava usando o Whisper. E a Whisper ele tem alguns problemas ali, vamos dizer, características, né, que não funcionavam muito bem para Status, ele não escalava muito bem. Então foi feito esse fork do Whisper, que é chamado de Waku, que tem melhores características para a questão de escalabilidade, né? Então, para a gente fazer esse stack do aplicativo descentralizado, a gente tem a regra de negócio, né, que fica no Ethereum, nos contratos inteligentes, a hospedagem no Swarm, a comunicação via Waku, e os domínios podem ser hospedados no INS. Mas a gente, claro, não precisa ser assim, né? Não precisa ser esse stack. No Ethereum, exceto para o Ethereum. Para o Ethereum tem que ser o Ethereum. E por que tem que ser o Ethereum? Porque o Ethereum, se tu for fazer qualquer outra coisa, pode ser no Ethereum Classic. Se tu for fazer no Ethereum Classic, a tua aplicação ela não vai ficar, vamos dizer assim, ela não vai ficar interoperável com o ecossistema. Ela vai ficar isolada num ecossistema menor. Então,
A graça do Ethereum é que tu está interoperável com todo o sistema, por exemplo, com o OpenSea, com o INS, com a Uniswap, com todo o DeFi, né? Tá tudo... Por isso que não existe uma regra de negócio que compita com o Ethereum. Mas, claro, se você tem um caso de uso bem específico que tu não precisa da interoperabilidade, aí às vezes tem outras soluções. Às vezes tu pode ver ali no Hyperledger, né? Tem outras soluções aí. Mas quando a gente fala em dApps e Web3, a gente pensa nessa interoperabilidade, nessa conexão que os dApps têm entre si. Se a gente quer criar um sistema que ele é simplesmente uma regra de negócio isolada por si própria, às vezes não faz nem sentido daí. Às vezes tu coloca tudo isso no IPFS ou no Swarm lá, como um arquivo só, né? E usa dessa forma, né? Se tu não tem essa interoperabilidade, basicamente tu não precisa do Ethereum. E para o Swarm a gente tem essas alternativas também, que seria o IPFS, o DAT e até o Torrent. No caso, existe uma versão WebTorrent, que seria o protocolo Torrent em JavaScript. Então, tu consegue hospedar os teus arquivos, os teus usuários podem hospedar usando o próprio navegador, né? Eu nunca fui muito a fundo nessas outras tecnologias, exceto o IPFS, né? Então, eu só trabalhei com Swarm e IPFS, mas o DAT, eu sei que também é muito interessante, que tem esse navegador que é chamado Beaker Browser, que é muito popular até, né? E nada impede de usar ele no lugar do Swarm. Só que assim, o IPFS e o DAT, e até o Torrent, eles são muito semelhantes entre si, que na verdade quando tu hospeda uma coisa, tu precisa ficar com o teu nó rodando lá, até alguém baixar para ele ter para ele estar redundante na rede. Já o Swarm não, o Swarm, assim que tu colocar ele, fazer o up dele lá, ele já está disponível na rede inteira. Então, eu acho que o Swarm ele é bem mais interessante, mas o problema dele é que ele está ainda em desenvolvimento, ele tem muitos bugs, né? Mas hoje eu testei, até está funcionando muito bem. Então fica aí entre a IPFS e Swarm. E a comunicação, né, como substituto do Aku, existe o Treebox, que ele também é conhecido como Ceramic Network, que usa o IPFS por trás. Então, como que funciona? Que eles usam esse IPNS, que é o sistema de domínios ali, para criar um sistema que é atualizável. Então, eles criam tipo um sistema de chat ali que fica tudo hospedado no IPFS. E eles poderiam, claro, mudar para Swarm, é uma camada acima do IPFS. E os domínios, eles podem ser substituídos pelo IPNS, que é uma solução provida pelo próprio IPFS, que, como eu disse há pouco, a chave privada do teu nó IPFS, ele consegue se atualizar um conteúdo. Então, se tu vai lá IPNS, coloca a tua chave pública lá, ele vai baixar um arquivo IPFS que tu escolher, e essa tua chave privada pode estar sempre atualizando esse arquivo. Então, funcionaria tão bem quanto o INS, só que eu não acho que é tão versátil, porque o INS, tu tem ali os resolvers que tem várias funções, e o INS ele pode prover para IPFS e para Swarm, e até possivelmente para DAT e WebTorrent, né? É só ver ali, tem uma lista de protocolos enorme que o INS suporta. Bem, o Ethereum, na verdade eu queria deixar aqui que para rodar o Ethereum, tu só precisa, na verdade, de um Light Node, né? Diferentemente do Bitcoin, o Ethereum ele tem mais garantias no Light Node. Então, quando tu recebe as informações dos outros nós, o teu nó consegue verificar.
Só que hoje, na verdade, o Ethereum ele não é tão descentralizado assim, na maior parte das vezes, como até vocês podem ver, eu tenho o MetaMask aqui, né? E o MetaMask ele usa o Infura, que é um gateway para o Ethereum. E isso, né, quebra muito da descentralização. Então, mas claro, tu não precisa usar isso ali, tu pode rodar o teu nó e tu garantir a tua própria descentralização. Teoricamente, usando o Infura, tu corre o risco de receber informações falsas do Infura e corre também o risco de estar sendo vigiado pelo Infura. Não que eles vão fazer isso, né? Mas a gente nunca tem como saber, né? Quais são as verdadeiras intenções desse serviço, né? Até então, eles se mostraram bons jogadores, mas, a qualquer momento, né? Sei lá, eles podem ser comprados por alguém ou até por trás dos panos. Então, por exemplo, se tu tem ali, se tu vai lá no Tornado Cash, tu cria uma carteira, daí depois essa outra carteira, tu envia tu faz essa limpeza de fundos, né, usando essa tecnologia avançada do Tornado Cash. Mas tá tudo no MetaMask, o MetaMask ele sabe tudo, não que o MetaMask informa, mas como ele usa o Infura, ele acaba vazando esses dados para lá. Porque ele vai ver, esse IP leu a balança de tal conta, leu a balança de tal conta, então provavelmente é dele. Então, o ideal mesmo é a gente estar trabalhando para minimizar o uso desses gateways. A princípio, né, enquanto a gente está num período de novos dias da Web3, né, começando a Web3, é aceitável, né? Mas a longo prazo isso aí vai quebrar muito do propósito da Web3, né? Que seria a privacidade, a descentralização, né? Porque de repente sei lá, o governo brasileiro resolver censurar lá, que eles fizeram com o WhatsApp, resolver censurar os servidores da Infura, de repente não vai funcionar mais os dApps, né? E só quem tiver um nó rodando em casa vai conseguir, né, ter essa disponibilidade aí pronta, né? Ricardo, sugiro a gente conversar um pouco aqui. Quem usa Infura e benefícios também, né? Porque tudo tem muitos prós e contras. É uma empresa que chegou, claro, que para ter usuários teve que fornecer algum produto bom. E o que eles dão é velocidade, é uma facilidade, é um no-brainer, te dá o endpoint, você cria lá. Tem se provado uma empresa que vai ter que começar a cobrar pelo serviço logo mais, ou se é que já não está cobrando, então você faz muitas requisições. Então, tem algum Ethereum developer que nunca usou Infura em algum momento? Ou quem aqui está usando? Vamos levantar essa discussão, é super importante. Eu acho interessante o ponto, porque até onde eu vi, eu concordo com o argumento do Ricardo. A questão de você utilizar gateway, a questão da exposição, né? Mas tem muitos serviços usando Infura, até, né, às vezes é estranho, porque você pode pegar um que está usando e você nunca vai saber. E eu acho que, sei lá, o risco que eles podem correr, porque provavelmente o Infura trabalha com subscrição paga, né? Então... Sim, tem uma API que, na verdade, por exemplo, a Status, ela usa o Infura, né, a Status tem um navegador interno de Web3, e ela paga uma API para a Infura ali, tem um limite ali de requisições. Né? Isso, Então, quer dizer, né, aquela coisa, o negócio está muito baseado naquilo ali, mas é o que a gente ouviu há pouco tempo aí, o caso do Twitter, né? Se pegar uma companhia do tamanho do Twitter sendo hackeada, o que impede uma companhia do tamanho da Infura hoje também ser hackeada e começar, né, a ter esse vazamento de dados? E, sei lá, é o famoso trade-off, né? Se você não consegue manter um nó seu, ou pelo menos um light node para você conectar na rede diretamente, alguma coisa assim, usar um GEF local, alguma coisa desse tipo, então usar Infura pode ser uma boa. Mas se o seu negócio depender muito de questão de privacidade, eu acho que a questão de manter-se fora da utilização de gateways é
é uma coisa que você tem que parar para pensar mesmo. Né? Uma alternativa, né, para o Infura, que a gente está considerando, né, na Status, é esse thegraph.com, que a ideia dele é que várias pessoas podem se tornar um Infura, né? Qualquer um pode se tornar um Infura. Então seria tipo um Infura descentralizado, mas não apenas isso, mas também tem essa ideia do GraphQL, né? Que tu tem é mais inteligente a forma que tu faz a requisição, né? Tu requisita um pacote de informação e ele responde tudo. E daí tu pagaria isso também para esses nós, né? No caso aí, a Infura hoje quem paga é Status, né? Mas daí a gente estaria subsidiando no futuro talvez esse custo aí para os usuários. A gente ainda não sabe como é que vai ser, porque pode ser que talvez no Ethereum 2.0 pode ser que a gente vai ter não vai ser, é que assim, o problema de tu rodar um Light Node para o Status é que consumo de bateria. Então, não vai querer que os usuários não vão gostar disso aí, né? Então... de fato. Mas assim, não seria viável no caso, no contexto da Status, ter um Node rodando, ao invés de acessar um nó através da API da Infura, ter um aplicativo acessando esse nó, rodando num server, alguma coisa desse tipo, um Parity ou um Geth rodando com, sei lá, conectado na rede, né? Um nó conectado. A gente tinha isso no passado, né? Mas aparentemente é mais barato rodar ali do Infura. Eu até critiquei muito essa decisão ali que foi feita, né? Mas que assim assim, ou é nós que vamos saber de tudo, né? Ou é a Infura. Então, para o ponto de vista do usuário, não muda muita coisa, né? É uma empresa externa, pessoas externas que teriam o domínio disso aí. Então, se a gente for dar só pelo custo, porque não muda nada, na prática e na teoria não muda nada, né? Eu só critiquei essa decisão porque isso diminui a descentralização da rede Ethereum, que daí tem menos nós rodando. Tá todo mundo conectando num ponto central, né? Então... de certa forma, bacana. Pessoal, também uma vez, depois de um hackathon, eu fui convidada para fazer um teste de outro gateway, um pessoal chamado Amber Data. E a ideia deles era, por favor, só testa e dá um review aí. E eu ganhei $500 por fazer um vídeo para testar. E realmente está funcionando, está redondinho e tal. Então, existem também outras empresas, outras alternativas que também querem facilitar a conexão do Ethereum. Você não precisa delas para falar com a rede, mas cada um quer vender seu peixe, né? E eu acho bacana, porque é um pessoal provendo uma API, uma ideia de ter uma conexão rápida com a rede, e estável e tudo mais, mas como o Ricardo falou, né, ninguém garante que eles não estão analisando aí teu tráfego de informação. Então, vou botar aqui o link, quem quiser conhecer, amberdata.io, não ganho nada por isso deles, tá? Mas foi bacana saber que existem outras empresas aí querendo usar o ecossistema. Também tem acho que a última versão do Ethers, quando você abre um provider default lá, ele, para tudo que você faz, ele olha no Infura, no Cloudflare e no Etherscan. Então ele resolve aquele problema do provider mentir para você, né? Mas ele piora a privacidade, porque você está indo para 3 gateways, né? O Ethers é uma excelente biblioteca, eu tô querendo migrar para ela também. Mas assim, voltando ao assunto, eu acho que tudo que é questão de arquitetura, né? Quando você vai desenvolver uma solução, você tem que balancear trade-off. E não tem jeito. É igual o Ricardo mencionou, é questão de custo. Aí você tem a questão da privacidade. Nós vamos centralizar isso aonde, né? Nós vamos abrir. Aí nós vamos ter que cuidar da segurança desse endpoint. E aí começa a bagunça toda. O que vale a pena? Mas Agora, a grande questão, né? Tô vendo aí, o Ricardo tá funcionando talvez pela primeira vez o Amber Data. Só tem a Mainnet e a Rinkeby. Aí, você vai fazer uma aplicação
e quer rodar, e teu projeto precisa usar a Ropsten, esquece o Amber Data, vai ter que ir de Infura, né? Então, ou roda o nó da Ropsten também, que não faz mal nenhum para o computador, é extremamente rápido de sincronizar e tal. A Ropsten que é Proof of Service, Proof of Stake? Não. Na verdade, temos Proof of Work e a Proof of Authority. A Proof of Authority é a Hinkeby. Hinkeby, yeah. Que é mais rapidinha e ecologicamente correta. Ali, eu te mando uns links do pessoal da IT 2.0, eles fizeram um meetup aqui com a gente, o pessoal que está fazendo toda essa parte de Proof of Stake. Então, tem um meetup inteiro aí para você assistir, da turma do Ethereum Developers do passado aqui de São Paulo. Essa Graph Network que eu falei que é interessante, né? Que eles têm esses... Na verdade, ela parece bem complicada, né? Porque você tem vários atores, né? Tem o consumidor, né? Que seria o usuário final, os indexadores que vão estar fazendo que esse cara que vai pedir para esse, daí ele vai agregar a informação, vai deixar ela prontinha para quando os consumidores pedirem, né? Aí vai ter o curador, vai ter esse fisherman, que eu acho que ele encontra erros, né? E daí tem o árbitro, que quando acontece um problema aqui nessa relação aqui, quando, por exemplo, o curador fala que deu um problema, ou esse fisherman fala que deu um problema, daí tem o árbitro para decidir quem está certo e quem está errado, né? E tem o delegator, que... eu nem sei direito como funciona tudo que eles mudaram aí, mas acaba se tornando assim, o problema de Graph que eu vejo que como eles chamam de overcomplexing, né? Parece que é muito complicado, muitas coisas, mas ainda assim é melhor do que tu estar num sistema, né, centralizado. Se funcionar, para mim, beleza. Eu não vejo problema. E questão também a gente vai ter que verificar, né, ali na Status, se a gente for realmente implementar isso aí, vai ser a questão de experiência do usuário. Porque se tu precisar que o teu usuário pague um token para ficar usando o navegador, ele não vai querer, muitas vezes, né? Então, às vezes, como eu disse, vamos torcer aí para o Web 2.0, o Ethereum 2.2, trazer uma melhoria aí para o Lightnode, porque se tu trabalhar com shards, né, se tu colocar a tua aplicação dentro de um shard, provavelmente o teu Lightnode que vai se conectar só com aquele shard, ele vai ser muito mais leve do que o atual, né? Vai ter menos transação para verificar, menos informação, né, para processar. Então, não vai ter talvez esse consumo elevado de bateria. E daí a gente vai poder, não vai precisar talvez ir para esse The Graph, né? Ô, Ricardo, posso fazer uma pergunta? Sim, vontade. É uma dúvida um pouco sobre o status, que eu sempre me perguntei. Qual que é o modelo, quem paga a conta, né? Vão ter anúncios? Qual que é a ideia por trás, assim, para pagar os custos? Bem, quem paga os custos, na verdade, foi o ICO, né? O Initial Coin Offer. Que isso aí é um modelo de financiamento para tu poder dar um kickstart num projeto que realmente não tem incentivos, né? Então, a ideia seria que esses financiadores do projeto, né, que são quem comprou a moeda no ICO, né, que financiaram o projeto e eles receberam essa moeda em troca. E dentro da aplicação, a gente tem usos para essa moeda, né? Então ela acaba se tornando tendo uma valorização. Então, por exemplo, durante o ICO, ela custava 0,0001, acho que é isso, e a cada 10 mil SNT, né, custava 1 Ether. Então, hoje eu acho que está um pouco abaixo, né, mas às vezes ele está acima, é que conforme o preço do Ethereum flutua, né, ele cai, né, depois ele recupera, né, é que a gente está olhando, eu olho sempre o preço, falou em questão em relação ao Ethereum, né,
mas muita gente olha em relação ao USD, né, que eu acho que não é justo, né, porque o projeto foi financiado em Ethereum, e seria esse o modelo de financiamento, né? Então, por exemplo, a gente tem ali esse site aqui, por exemplo, isso é um dos usos, né? Que seria, por exemplo, tu pode aqui melhorar teu ranking, tu pode adicionar a tua aplicação aqui e votar, né? Mas para votar tu precisa queimar esse token aqui, né? Tu precisa destruir ele. Então isso seria um dos exemplos, né? Se tu for aqui no status.im, a gente tem outros, né, utilidades do token, né? Então, a Tether Network, por exemplo, né, que tem ali seus usos para tu se tornar um vendedor, tu vai precisar dessa moeda, tu também tem um sistema de arbitragem ali, porque tipo o mercado pago assim faz, né? O Mercado Livre faz, que se não entregou, né? Que quando tu faz a compra de um token baseado no Ethereum dentro da Tether Network, ele fica bloqueado até as duas partes dizer que tá ok. E daí para tu se tornar um árbitro ali dentro, tu precisa desse token interno nosso que na verdade vai fazer uma criptoeconomia, né? Que vai dar os incentivos para esses juízes, podemos dizer assim, né, operar de forma correta. Né? Tem também o nome do usuário, né, que para tu comprar um nome do usuário, né, dentro da Status, tu precisa pagar em SNT. O sticker market, por exemplo, tu pode comprar stickers ou anunciar a tua arte lá dentro, mas tu só pode receber nessa moeda. Né? O Tribute to Talk também, que também funciona só com essa moeda. E o The App Curation, que eu já te mostrei. Aí a gente vai também ter esse DAO e Governance, que nem eu falei que é um dos projetos que eu estou pesquisando. Que também faz parte do voting, e essa questão de acquisition engine, que eles chamam, né, que é basicamente que nem quando tem essa aplicação que essas aplicaçõezinhas que elas pagam para o usuário entrar, né? Então a gente paga em SNT para realmente a pessoa poder começar a usar isso aqui e aumentar o interesse na aplicação e nessa economia, né? Então, basicamente é essa a ideia, né? Tu cria uma economia nova e por isso que essa questão do ICO é uma coisa muito genial, né? Tu cria uma nova forma de tu financiar projetos que são completamente open source, e não só open source, que é até domínio público, né? Muito do trabalho que a Status faz, ela é licenciada sobre domínio público. Ou então, assim que foi criado, não tem licença nenhuma, na verdade é licença zero, né? Para realmente ser incensurável o sistema. Entendi, legal. O Depth Curation, então, ele seria equivalente ao Google AdWords ali, você votar para você ranquear melhor, só que aí nesse caso quem sai ganhando são todos os token holders, porque você Isso. paga. Legal. Tu pode também votar downvote também ali, mas também tem um custo. Tem uma curva ali por exemplo, para aumentar o ranking é bem mais fácil do que para baixar ele. Para baixar, tu baixa ele muito mais fácil. Só que quando tu baixa o ranking de um aplicativo, esse dinheiro, parte dele vai para quem registrou a aplicação. Então, eu não nesse projeto eu participei pouco, né, nele, mas a ideia é mais ou menos isso. Tu tem uma curva ali de... Eu posso, talvez, em um outro momento, entrar em mais detalhes nisso aí. Mas é tipo Entendi. é tipo um App Store, né? Mas é um Depp Store aqui. Legal. Obrigado. Então, acho que o pessoal tem mais alguma dúvida aí? A gente pode dar uma continuidade. Cara, eu ia te perguntar, Ricardo, talvez pode ficar para o fim se você achar que é muita coisa, mas sobre o Swarm, cara, porque eu tenho muita curiosidade, assim, eu já usei bastante o IPFS, mas o Swarm nunca. E ele tá pronto para usar, assim, você indica algum lugar para começar?
Olha, eu vou mostrar aqui, tá, depois como é, mas já posso te adiantar que se eu digitar aqui, ó, ps multisig.smith.et, ele vai abrir lá o... Né, só que tem que botar minhas... Ele abre aqui já no Swarm Gateways, né? E eu não estou rodando com ele agora aqui, porque eu fechei eles, porque eu reiniciei o computador, né, que travou tudo antes, mas depois eu vou rodar e mostrar como faz isso aqui, né, faz todo esse processo de colocar... Esse aqui foi uma aplicaçãozinha que eu criei lá na Status, que é basicamente uma multisig, né. Eu tenho ela no IPFS Legal. também. Funciona, posso dizer que sim, funciona e funciona melhor que IPFS até. Porque quando eu uso IPFS, uma coisa que eu detesto é que tem que ficar esperando esse negócio ficar disponível. Ele não demora, às vezes demora 10, 15, 20 minutos, até meia hora, às vezes, se fica disponível, né? Às vezes demora um tempão, e eu preciso deixar o meu nó rodando ali um tempão até eu conseguir testar. E já no Swarm é instantâneo, assim, tu upa no teu localhost, né? E já instantâneo já está no Swarm Gateways. Claro, o workaround aí para o IPFS é tu fazer o upload direto no gateway, né? Ela faz o upload direto no Infura ou no IPFS IO ou no Cloud. Não sei, tem outros lá, gateways. Cara, no IPFS a gente tem que pinar lá os arquivos para eles persistirem, né? Ou num próprio nó, ou num pinhata da vida. No Swarm, como é que funciona isso? Se você quiser que seu arquivo fique lá para a eternidade, assim. É só upar e ele vai estar lá, tá? É que É assim, mesmo? o Swarm, ele vai ter no futuro um sistema de incentivo ali, que tu vai botar umas moedinhas ali e ele vai guardar esse arquivo, né? Mas atualmente, aparentemente, é grátis, né? Tu simplesmente coloca lá, tá funcionando. Oh, legal. Valeu. Então, eu acho que eu vou continuar aqui. Antes eu estava falando, né, do Ethereum, né? Então eu falei aqui quais são os pontos, né, negativos dele, a questão de descentralização, né? Que na verdade não são pontos negativos do Ethereum, são os desenvolvedores, né, que tentam contornar aí os pontos negativos, né, do Ethereum, que seria que precisa, né, ter esses nós conectados. Mas o Ethereum em si, ele é questão de descentralização, a plataforma, ela é realmente descentralizada, né? Pode-se dizer 100% descentralizada. São os dApps que estão errados aí, né, usando isso aí, mas é compreensível, né? A gente estava discutindo. E o INS, né, que roda dentro do Ethereum, ele também posso dizer que ele é completamente descentralizado, né? Só que tem dois poréns, né? Um deles é que tu tem um website aqui, né, para fazer a manutenção dos domínios, mas isso até não tem problema, na minha opinião, porque é só a manutenção dos domínios e tu não precisa disso aqui para fazer. Por exemplo, eu sei fazer direto no contrato lá deles, lá, né, chamar as funções direto que tem que ser chamadas. Eu não precisaria usar isso aqui, mas eu uso porque é muito mais fácil, né, bem mais simples tu usar esse aplicativo aqui. E que ele é tutorado, né? É um contrato tutorado, como eles chamam only owner, né? Tu tem um dono do contrato lá. O contrato raiz do INS, ele tem um dono que serve para caso dê um problema, ele possa ser atualizado. Isso não vai ser para sempre, né? Por exemplo, o Tornado Cash também era assim, só que o que acontece? Depois que eles se percebe-se que não vai dar problema, que isso aí tá bom, eles vão lá e definem que o dono é o endereço zero. E daí fica totalmente incontrolável, né? Fica totalmente autônomo, como eles chamam, né? Então, eu coloquei aqui esse IEP 1557, que seria
o que a gente mais usa, né, para os dApps, que é esse Content Hash Field, né, aqui ele explica como funciona, né, mas se tu entrar por aqui, né, fazer o cadastro aqui, né, por exemplo, eu fiz aqui, né, antes eu tenho aqui os subdomínios, né, aquele que eu entrei aqui, né, então eu cadastrei aqui, eu escrevi aqui, eu literalmente escrevi o coisa aqui e dei salvar, né, só que ele fez, o que ele fez por trás foi esse Content Hash Field aqui, né, ele converteu aqui, por exemplo, aqui por IPFS, ele começa com 0310 aqui, né, para o Swarm E401, né, então, e tem até eu não botei lá como alternativa, né, Unstoppable Domains, porque na verdade eu não considero ele como uma alternativa para o INS, porque o INS, na verdade, qual que é o grande diferencial do INS para o Unstoppable Domains? É que o INS, todo o sistema dele é dentro do Ethereum. Já o Unstoppable Domains, ele usa muito, por exemplo, tu compra com cartão de crédito, com dinheiro, né? E também tem a questão que ele não vamos dizer, que assim, por exemplo, qualquer um pode a qualquer momento criar um novo INS, então, né? Por exemplo, vou criar ali o domínio.batatinha, né? E o pessoal vai ter que aceitar. Então, é assim, é controverso isso, né? Isso é a minha opinião, né? Não tome isso como verdade, né? Mas na minha opinião, o INS ele tem uma relação, assim, vamos dizer, com a Web3, que é mais notável. Eles foram não só o primeiro, mas eles têm uma estrutura que realmente foi bem pensada, né? A única crítica que eu tenho, né, quanto à descentralização deles são esses dois pontos que eu falei, né? Fora isso, né? Mas é isso a mesma coisa, né? Teria no Unstoppable também, né? Já o IPNS, ele é bem mais, vamos dizer, descentralizado, né? Porque ele roda totalmente dentro do sistema IPFS. Porém, ele é menos versátil, né? Então, o Swarm, né? Esse valor aqui, na verdade, isso aqui é o meu caminho aqui, né? Isso aqui é como faz para rodar ele, tá? Tu roda Swarm, tu coloca o INS API, que tu vai definir ali o get.ipc, tu precisa estar rodando um light node ou um full node, e daí tu define, né, isso aqui tá errado, na verdade. Eu cometi um erro aqui, mas vai só até aqui. Né? Tá, não é que são dois comandos, desculpa. São dois comandos. É um comando e esse é o comando para fazer o upload, que é esse que está aqui em cima. Então, o Swarm, ele, vamos dizer, é semelhante ao IPFS, né? A gente já comentou um pouco aí sobre ele, né? Esse aqui foi o comando que eu executei para fazer o upload dele, né? E daí eu simplesmente peguei esse 7C81, que você pode ver aqui, ele está aqui, né? Simplesmente digitei BZZ, colei esse hash aqui. E depois a gente pode fazer de novo isso. E quanto ao Swarm, olha, eu não tenho críticas, mas assim, eu tenho dúvidas, né, sobre a questão de escalabilidade dele também, né? Porque se todo mundo poder colocar coisa lá de graça, né, uma hora vai, sei lá, a rede eu acho que vai estourar uma hora, né? Eu não sei como é que eles vão fazer o balanceamento disso aí, né? Talvez eles também tenham essa questão de sharding, que eu não sou um grande especialista como funciona o Swarm, né? Eu sei usar ele só, né? Então, quanto é o IPFS eu sei que é semelhante a ser um torrent, né? E o Swarm seria mais semelhante a um Ethereum, né? Que todos os nós têm a informação. E temos aí a Embark Framework, que é um projeto que está sendo desenvolvido pela Status. Só que assim, ele
ultimamente ele tem alguns bugs, né, que inclusive eu estou tentando corrigir aí, né, eu fiz uns pull requests lá, mas a gente está com um problema que o time que é responsável por esse projeto, ele está focado em lançar o status desktop. E enquanto isso não estiver pronto, esse projeto vai ficar meio pausado. Então, por exemplo, só as mudanças que estão tendo são pull requests da comunidade, né? Atualmente, porque eles estão realmente muito ocupados aí lançando o status desktop, que é uma coisa que é muito importante para status, né? Ter uma versão desktop. E é isso que a gente vai usar, né? Agora eu posso fazer um demo agora, né? Disso aqui. E eu já deixei aqui meio baixado as coisas, tá? Porque o que acontece? Ele demora um pouco para baixar. Sabe como é que é o NPM, né? Com os node modules, né? Demora um tempão, né? Fazer. Deixa eu só lembrar qual que é a pasta. Acho que simple é isso aqui. Então, quando tu faz esse install aqui, né? Aí depois roda esse npx embark demo, né, espaço demo, ele cria esse embark demo aqui, né? Que é o que eu... Vou abrir aqui isso aqui na área de... Só deixa eu... Oi, cara, só um detalhezinho, tem como você dar um... Isso, obrigado. Então, eu vou dar uma explicada como é que é... Deixa eu dar um reset só nele aqui, para apagar as coisas que não... Como é que é a estrutura dele, tá? Primeiramente, né, ele funciona assim, ele compila contratos, né, usando o Solk, tu define aqui qual que é a versão do Solidity que tu quer. Né, tem outras configurações aqui, por exemplo, ele faz o deploy automático do aplicação. Não precisa usar isso aqui, que chamo de uma pipeline embutida aqui, né? Não precisa usar isso aqui, às vezes tem gente que não gosta de usar isso aqui, porque daí para você entender como ele faz as coisas, né? Às vezes é mais fácil simplesmente apagar isso aqui e desativar o negócio lá e tu faz tu só usa ele para compilar os contratos, né? E ele tem vários plugins, por exemplo, para tu trabalhar com IPFS, para trabalhar com Swarm, para trabalhar com Whisper. Só que, claro, isso aqui está deprecado agora, né? A gente vai criar uma nova versão. Isso aí não está pronto ainda, né? Porque vai ser o Aku e o embarque Aku para conectar com o Get ou conectar com o Parity. Isso aqui é um demo que eles botaram tudo para demonstrar como funciona mesmo, né? E só para eu dar uma olhada nos pacotes aqui, as dependências, né? Ele usa o React, isso aqui fui até eu que coloquei isso aqui, tá? Mas isso aqui não vem com ele, vem só o que está aqui, né? Isso aqui, a maior parte isso aqui, na verdade, tu não precisa de tudo isso aqui, né? Quando tu vai criar a tua aplicação, tu vai selecionar só as coisas que tu realmente usa aqui, né? Por exemplo, se tu usa IPFS, tu apaga o do Swarm. Se tu usa Get, tu apaga o do Parity, né? Que isso ele vai ter as instruções de como roda o cliente, né? E que cada um tem a sua própria linha de comando. Ele tem um sistema de testes, né? Que faz tu consegue ele compila os contratos para testar. Vamos ver se funciona aqui. É para funcionar. Então, isso aqui daí tu pode embutir isso aí num sistema, né, de automatizado, né, para sempre que tu salvar, automaticamente ele fazer isso aqui. Provavelmente dá para botar aqui nos testes do próprio VS Code, mas eu nunca fiz, eu uso mais a linha de comando mesmo, né. Na verdade, eu não gosto muito dessas coisas automatizadas, eu gosto de eu mesmo controlar, né.
E é aquela questão, né? O Mocha padrão, só que ele vai disponibilizar esses contratos, né? Aqui tem um exemplo de como usa, né? Esse contrato ele está aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Está aqui esse contrato simples aqui. Depois a gente pode dar uma olhada ali numa aplicação um pouquinho mais complexa, que é aquela que eu mostrei ali, a multisig DApp, né? A princípio vamos ficar com essa mais simples aqui para a gente entender o funcionamento, né? E aqui, né, a gente tem as configurações de blockchain, né? Isso aqui a configuração de blockchain é como ele vai rodar o node do blockchain, né? Para development, tu configura que ele vai usar o Ganesh, ou se tu vai usar ali uma rede privada, tu pode configurar como ela vai funcionar. Ou se tu vai usar o Parity, também tem a sua própria configuração, né? O testnet, né? Ou mainnet, que ele chama de livenet, né? Isso aqui também é uma coisa que atualmente não está funcionando, por causa que o Whisper foi deprecado, né? Então as novas versões do Get ele não está dando certo isso aqui. Mas antigamente era semelhante, né? Ele configura aqui como ia rodar. O mais interessante mesmo está nessa parte aqui, que são os contracts.js. Aqui tu pode escolher, né, Web3, Embark.js, pode acho que também usar o Ethers, aquele outro, né, o Ethers.js. E tem essa função aqui, dApps Connection, que tem a ordem de prioridade, né? Esse embarque aqui, né, a gente usa para quando tu está no ambiente de desenvolvimento, ele se conectar no teu Ganesh, em vez de procurar um Web3 verdadeiro. Questão de gás, as configurações aqui, né, que ele vai calcular automaticamente, né, porque senão tu precisa definir o gás que ele vai usar, né? E aqui daí tu vai especificar quais são os contratos que tu vai fazer o deploy, né? Isso tudo tem documentação lá no site, né? E também vocês precisarem, você pode tirar dúvida diretamente comigo sobre como usar coisas mais avançadas aqui, né? Eles também têm esse sistema aqui, isso aqui, eu não uso isso aqui, eu não gosto disso aqui, mas eles têm isso aqui que eles cadastram sozinho para no desenvolvimento, né? Por exemplo, se tu quer testar um INS em ambiente de desenvolvimento, daí ele vai criar sozinho o INS root, os resolvers, né? E daí tu vai conseguir testar isso aí. E daí para o LiveNet, né? Eu acho assim que para o LiveNet é mais complicado, né? Porque para tu mandar ele registrar automaticamente, tu tem que passar uma chave que domina aquele subdomain. Aqui seria o embarque.et. Então, isso aí já fica mais complicado, mas claro, se alguém quiser usar, a gente pode trabalhar isso aí, né? Mas o ideal mesmo seria, eu acredito, na minha opinião, é botar aqui dentro do contracts, né, chamar aqui dentro o INS root e fazer no braço mesmo, né, do que usar isso aqui. Eu não gosto disso aqui porque é tudo muito automatizado e eu não sei o que está fazendo, né? Então eu acabo não confiando muito, né? Mas talvez com o tempo ele vai ficar mais confiável. Temos aqui essa função do pipeline, isso aqui é aquilo que eu falei, né? Se você quiser desativar, depois eu vou mostrar ali o que é esse pipeline, pode desativar aqui. E a storage, quando usa storage, né, tu pode usar a função de enviar, por exemplo, alguns aplicativos descentralizados vão enviar automaticamente um arquivo lá para o IPFS, quando tu apertar um botão dentro do DApp. Então aqui está para configurar isso aí. E também, ele também faz o upload sozinho. Isso aqui é essa configuração que ele faz quando tu dá um embarque run, ele sozinho envia já para o IPFS. Só que até isso aqui não precisa, porque o comando é tão simples, né? IPFS, upload, a pasta lá, né? Mesma coisa para o Swarm, né? É tão simples que fica até redundante isso aqui. E o web server também, que pode ser desativado se tu não vai usar o pipeline. Eu vou rodar aqui a função dele aqui, para fazer aqui.
fazer a demonstração aqui. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Senão eu vou precisar, acho que, desativar um negócio aqui. Deixa eu ver. Acho que vou precisar desativar isso aqui. Para fazer ele funcionar. Ele já está demorando muito aqui. Acho que agora vai. Agora foi. É que ele tem um bug ali nesse negócio que quando eles entraram para desenvolver ali o status desktop, e daí foi deprecado o Swarm, e eu estou com uma versão do Get super atualizada, daí não está funcionando direito aqui o Whisper, né? Aqui, isso aqui está tudo no Ganesh, né? Então, se der o Get Value, o valor 100, ele foi definido aqui, né, no args 100, que foi passado aqui pelo contrato aqui cadê o contrato? Que tem aqui no construtor, né, o valor inicial, então por isso que já tem 100 aqui. Deixa eu aumentar aqui. Por isso que ele já tem o valor 100 aqui. Então se eu botar um set value aqui, né, ele agora apertar o get value vai aparecer 10. Isso ele está lendo já desse contrato. Então, se vocês verem aqui como funciona isso aqui, né, então ele gera esse embarca artifacts, que seria, que tu pode definir o nome dessa pasta como tu quiser, né? Que estão aqui, né? Que é aquele ABI, né? Aqui, né? Tu tem aqui, ó, o ABI do contrato, né? Ele inicializa já, tem o NS aqui, porque ele tem a função de, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui, deixa eu ver se funciona isso aqui. Agora, isso aqui também é dentro do, isso aqui é só uma demonstração, né? Mesma coisa aqui, né? Do save text, né? Eu posso, olha, ele vai dar deixa eu só conectar o meu carregador aqui. Ele vai dar o resultado ali, que é o hash gerado aqui, e daí se tu download que ele vai botar, por exemplo, posso botar aqui ele já vai trazer, ou tu pode, claro, enviar um arquivo, que é a mesma coisa, né? Ele tem também o IPNS aqui, né? Que tu pode, por exemplo, copiar esse negócio aqui, botar aqui, registrar. Isso demora um pouquinho. Isso aqui ele já está usando, na verdade, a rede oficial do. Provavelmente, se eu chamar isso aqui lá no IPFS, ele vai mostrar isso aí. Bem, enquanto ele faz isso, vamos dar uma olhada aqui no código aqui. Aqui também ele mostra como é que mostrar aqui como ele tem, ó, essas funções já previamente aqui prontas aqui, né, para fazer o storage. Claro, isso não precisa usar isso aqui se tu não quer, né? Tu pode simplesmente importar a biblioteca lá. Isso aqui seria bom assim para quem realmente não quer realmente mais facilidade, né, não quer precisar ficar configurando tudo. Aí ele já meio que já vem tudo pré-configurado, né? O upload file aqui, como que ele faz, como faz também para registrar no IPNS. Vamos ver se já trouxe aqui. Agora ele já trouxe aqui então se eu resolver aqui, daí ele vai trazer esse valor aqui que eu coloquei aqui, né? Isso aqui daí tu pode mudar, esse aqui daí vai resolver um valor diferente, né? Então, isso aí se tu botar, acho que é infura. Acho que é assim. Eles não estão. Acho que se eu botar pfs.io, talvez vai. O IPFS demora. Mas tecnicamente seria isso aqui, né? Daí ele ia baixar, ele ia mostrar aquele que eu registrei aqui,
que seria o Hello Brasil, né? E isso aqui, se for... ele tem esse negócio aqui, isso aqui também, tem gente que não gosta disso aqui, ele tem tem aqui um console aqui, né, que tu consegue, Web3.et, tu consegue fazer os comandos aqui direto, né? Claro, aqui é meio ruim de rodar aqui dentro disso aqui, né? Porque tô dentro do negócio do VS Code aqui. Mas se não gosta disso aqui, tem uma opção aqui. Para Windows é a mesma coisa, viu? Os comandos, tudo. Então, aí ele não abre mais aquele console lá que ele mostra assim dessa forma aqui mais, né, padrão aqui. E tem aquela opção de upload que eu comentei, que ele sozinho faz envia para o IPFS, né? Ver se vai dar certo aqui. Rodar o IPFS. É que ele roda e depois mata o IPFS. Então, para eu poder abrir isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Esse cara aqui, esse demo acho que não funciona. Mas eu tenho uma aplicação ali que funciona certinho. Eles têm que melhorar ainda muito esse demo aí. Isso aqui já era o que estava antes. Tá. Bem, o demo é isso aí. Eu vou agora passar aqui para uma aplicação que eu já criei, que eu já sei como funciona, né? Que eu mostrei antes para vocês aí. Aí, cara, só um ponto. IPFS, Swarm, ou DAT, ou whatever. Como é que ficam os custos dessa coisa, cara? Porque, por exemplo, qual que é a vantagem de se usar essa coisa full decentralized assim, ou usar um servidor, né, um servidor estático, um S3, alguma coisa assim, para você colocar a sua aplicação? Você tem alguma vantagem em se utilizar isso em termos financeiros? Sim, tu não precisa rodar um servidor, tu não precisa pagar, né? Então, mas você paga por deploy? Igual acontece com transações, alguma coisa? A princípio, não. Não? Talvez no futuro, sim. Mas a ideia é que isso aí fique mais barato do que tu rodar um servidor. Porque, por exemplo, no servidor tu não paga só a hospedagem, né? Tu paga o processamento. Tráfego e tudo mais. E com a ideia da descentralização da web, a ideia é que todo esse custo seja dividido entre, por exemplo, o usuário vai rodar todas as operações localmente, vai ter a blockchain rodando a outra parte do processamento. Então, a ideia é que se torne competitivo em relação ao tradicional. Hoje em dia já é, né? Mas pode ser que mude no futuro. Entendi. Mas não tem custo nenhum. Se eu usar um Swarm upload aqui, fizer um upzão de um arquivo meu para um Swarm qualquer, usando um gateway, whatever, isso tudo é gratuito. A princípio, sim. Talvez no futuro eles mudem isso. Mas, porque, que nem eu estava comentando antes, eu fico na dúvida quanto à escalabilidade disso aí. Isso mesmo. É um negócio que, de repente, se uma aplicação começa a ser servida de maneira, né, gera uma experiência bem podrona para o usuário, mas que agora eu entendi o que você mencionou, a questão de escalabilidade. A princípio, o usuário ele não precisa pagar nada, mas se no futuro ou tiver algum problema de escalabilidade, talvez o usuário tenha que ter semelhante a ter um cadastro, talvez assim, porque hoje em dia, por exemplo, quando tu paga por um serviço, vamos dizer, o Discord tem um serviço que tu pode pagar para ter benefícios, né? Talvez semelhante o IPFS não, desculpa, o Swarm ou até o Aku da Status possa ter isso também.
para poder manter essa rede, para tu incentivizar os nós a ficar operando e ficar distribuindo essas aplicações descentralizadas. Entendi. Outra coisa, eu estava vendo aqui na documentação do Swarm, o projeto, ele está junto no GitHub, ele está junto com o Go Ethereum, né? Que é o Gas. Não está mais. Hoje Tá é mais? separado. Não, é a mesma coisa com o Whisper. No começo eu estava tudo junto, o Whisper, o Swarm e o Ethereum, né? Rodavam tudo tudo junto. Era uma ideia interessante. Eu fiquei triste quando eles separaram, porque tu podia rodar tudo num aplicativo só, num comando só, né? Hoje tu precisa rodar 3 coisas separadas, 3 sisteminhas separados. Mas acho que a documentação está no stable aqui e está indicando para você baixar o mesmo GitHub. Sim. Você instala o client separado, né? Isso, tu precisa do Ethereum para usar o Swarm, porque o Swarm ele depende do Ethereum. Tá. Entendi. Aí tô voltando à minha dúvida anterior. Você, tipo assim, porque você tá deployando isso aonde? Onde é claro que nós estamos falando de distribuído, mas eu falo onde, no sentido assim, quem que mantém esses nós, né? É a mesma galera que mantém os nós da rede em si? Sim. Então, mas eles não têm incentivo nenhum para manter esses nós, essa parte, né? Isso é um file system. Eles estão dedicando uma parte do file system deles para colocar aplicações, né? Como se diz, é como se fosse um static folder, né? É como se fosse um S3. Eles separam, eu vou pôr 2 GB aqui para alimentar o Swarm. Alguma coisa desse tipo, por aí. Só que você não paga Ether, não paga Gas, na verdade, não paga nada por isso. Por enquanto, não. Então, eu vou aqui rodar eles aqui. Acho que tem que aumentar aqui um pouco. Pessoal, vou pedir para vocês segurarem aí só mais um pouquinho, e principalmente porque a gente tem perdido assim, uns 10 pessoas que estão abandonando o evento agora no final. Então, fiquem aí, por favor, porque tem muita coisa bacana também no próximo evento, que vai ser com o Rob, muita coisa legal. Então, ele vai contar um pouquinho como é que vai ser o nosso meetup. A gente só se encontra uma vez por mês. Então, pessoal, talvez às vezes também algumas dúvidas podem ser direcionadas depois para o Ricardo. O Ricardo vai deixar os contatos dele no final. Então, só para... Não desanima aí não, pessoal. Falta pouco e fiquem aqui mais alguns minutinhos para a gente avisar, tá bom? Porque tem muita coisa bacana rolando aí na nossa comunidade. Eu vou agora, estou fazendo aqui para rodar o Swarm, né? Só aumentar aqui também. Opa, isso aqui não. Acho que é isso. Bem, agora assim, eu estou rodando um nó. Tem aqui, olha, faz várias mensagens de warn aqui. Ele ainda não está 100% polido, esse Swarm, né? Mas ele funciona para mim, né? Então, legal. Como que a gente faz aqui, né? Primeiro eu vou mostrar aqui rapidinho o contrato. Isso aqui é um contrato bem comum, todo mundo já conhece, eu acho, né? Multisig Wallet, ele permite que várias pessoas concordem numa transação. Tu tem a lista dos owners, tem as confirmações, e daí todo mundo vai lá, envia um pedido e os outros vão lá e confirmam, né? Então, é um conceito simples. Para rodar isso aqui, eu estou rodando como LiveNet, só que nesse caso aqui, eu não faço deploy de nenhum contrato. Por quê? O deploy do contrato ele é feito pelo usuário. Não faz sentido, eu estou criando uma aplicação aqui para o usuário que quer criar um contrato multisig poder, né, fazer o deploy do seu próprio. Né? Então não tem um contrato central aqui. Mas poderia talvez ter uma factory aqui de
de contratos, né? Mas no caso não faz muito sentido. Então, aqui só que acho que aqui ele vai dar erro porque eu estou rodando os nós, né? Mas eu vou mostrar para vocês já o melhor aqui, que na verdade eu tenho aqui o que dá para fazer com o embarque, que é muito interessante, é fazer um script. Tu pode usar o GitHub Actions, ou, por exemplo, um Travis, né, para fazer o deploy, né. Então aqui, ó, primeiro ele faz o teste, né, deixa eu mostrar aqui como é que é os testes dele, né. Então, ele então deploy aqui no teste, ó, no teste ele faz deploy, né, para testar aquela carteira, né. Então, os testes básicos, né, posso rodar aqui os testes, mas não vou rodar porque ele tá rodando aqui, né, ele já fez aqui, né, isso aqui é a versão a última versão, né, e eu dou um wait sync para esperar ele sincronizar, né, isso aqui é um script que eu fiz, né, mas no caso nem precisaria porque ele não vai fazer deploy de nada, e no fim aqui, ó, ele faz o deploy automaticamente pro IPFS. Cadê o meu deploy aqui? Aqui eu deploy para o GH Pages. Ah, tá aqui. Então, ó, ele já faz automaticamente, né? Então, como exemplo, se vocês precisarem de um exemplo de um aplicativo, né, que faz... Isso aqui é interessante porque tu consegue provar para as pessoas, né, que o teu IPFS ali está com... É realmente aquilo, porque às vezes a pessoa vê esse hash aqui, vai ver lá por trás a aplicação, né, é só aquele código JavaScript compilado, né, que ele faz para otimizar. Então, assim, tu consegue ter esse log aqui, que seria um outro ator no meio, né, fazendo o build para ti, né. Só que, ó, o IPFS aqui está apanhando, né? Então, deixa eu ver se eu consigo usar um outro aqui. Ricardo, só para ter mais uma noção de tempo, mas quantos minutinhos aí? Já vou mostrar o Swarm aqui, né? Agora, e daí o registro aqui, né? Então, eu vou fazer o upload no Swarm aqui, que era o próximo passo aqui, né? Aí, depois que se faz... Deixa eu abrir aqui, ó, terminal. Depois que você faz esse build aqui, LiveNet. Então, ele vai construir essa pasta dist aqui, né? Que seria a tua aplicação descentralizada mesmo. E daí é só enviar lá para o Swarm. Vamos ver se ele cria um arquivo diferente. Swarm. Deixa eu ver como é que é mesmo o comando ali. Vou copiar aqui que é mais rápido. Agora é diferente, deu um diferente, né? Ó, ele mudou. Tá vendo que alguma coisa lá, na hora que ele compilou, ele criou uma coisa diferente ali. Talvez eu mexi alguma coisa ali. Mas daí se eu vier agora aqui no Swarm Gateways, ó, ele já pegou o nome ali, já está carregando. Por exemplo, vou mudar aqui de novo aqui um contrato aqui. Vamos dizer que a gente altere aqui, criar uma função aqui.
que não faz nada. Só para mudar realmente. Aqui ele tá provavelmente baixando do meu nó, mas ele já começou a baixar, tá vendo? Enquanto isso aqui, ó, né, o IPFS, eu poderia fazer também de IPFS, mas fica talvez para uma outra oportunidade. Então eu vou fazer de novo mais um build aqui. Ele vai recompilar o contrato. Se tu tiver um contrato que precisa ser enviado para a rede, tu vai precisar colocar uma chave que tenha fundos para enviar, né? Isso, se alguém precisar, é só falar comigo que eu sei fazer também, tá? Então agora ele criou um novo, agora eu vou enviar um novo arquivo lá para lá já. Então agora já mudou aqui de novo. Agora, por exemplo, se eu... Ó, aqui carregou aquele que a gente colocou. Então ele rapidinho ele já está... Vamos botar esse novo aqui, só para mostrar para vocês como realmente o Swarm... Ó, ele já carregou o nome. Então eu vou botar lá por exemplo, criar um subdomínio aqui. Isso aqui é direto na mainnet já, tá? Eu tô criando aqui esse teste aqui. Caso vamos botar, ó, esse deu gateway, o Infura aqui deu gateway timeout. Então vamos botar esse aqui, que não vou inserir lá um contrato, né, que tem uma função palha lá, que não serve para nada. É só para vocês visualizar como ele é rápido para o funcionamento do Swarm, né? E, só que, claro, tu precisa estar rodando ele, esse aqui é o get, né? Tu precisa estar rodando o get e o Swarm lá. Tá, vamos ver, acho que seria... Se ele já foi. Será que está pendente essa transação? Vamos ver. Ele foi. Vamos atualizar ali. Então eu criei teste.multisig.3smith, né? Então daí para colocar aqui, ó, coloca content aqui. Ó, e já dá uns exemplos aqui já, né? Mas o que a gente quer aqui para o Swarm é o BZZ. Né? Ponto barra barra, daí cola aquele coisa aqui. Não aperte nesse new upload, isso aqui é outra coisa. É aqui em save, né? Aí ele vai pedir mais uma transação aqui. Deixa eu botar fast. Então vamos já acompanhar aqui na blockchain, na transação. Porque assim que ele der certo ali, tá falando 10 minutos, mas eu botei no rápido. Bem, aí vai dar certo, tá? Isso aqui é certeza. Multisig, ponto 3smith.eth. Agora talvez ele não vai ir, porque talvez ele não deu certo. Por quê? Porque ele não fez ainda, né? Tá pendente. Mas no caso, se fosse aqui, ó, se eu rodasse aqui, né, com multisig só, daí ele vai, né? Porque esse aqui eu já cadastrei antes, né? Mas é a mesma coisa. Então, depois que terminar isso aqui, vocês podem testar aí. Já foi. Foi. Então foi mais rápido do que eu pensava. Então a gente já pode testar aqui, ó. Então, aí, ó, já foi. Então é muito simples fazer aí uma aplicação descentralizada usando o Swarm. E outra também. Se você colocar isso aqui, entrar esse valor aqui, ó, direto, HTTPS, botar isso aqui direto, o MetaMask ele já chama automaticamente aquele valor. Isso funciona no status também, no navegador do status
é só colocar ali teste.multisig.3smith.et que ele vai também carregar dessa forma, né? Então, é isso então, pessoal. Acho que fica por aqui o demo aí de como trabalhar com o Embark e o Swarm, né? E o Ethereum. Show de bola. Muito bacana, Ricardo. Queria te agradecer demais pelo todos esses vários exemplos práticos, por ter passado tintim por tintim aí a parte do embarque, todas as dúvidas aqui da comunidade em relação ao que realmente está descentralizado, os pontos de concentração, foi bem bacana. Pedir também o pessoal segurar aí mais um pouquinho, que a gente tem muita coisa legal para o próximo evento, para você que quer começar a programar, então já vou apresentar quem vai estar falando com a gente em um mês, e passar a bola, primeiro uma salva de palmas, mas passar a bola também para o Fábio, para fazer as últimas finalizações, e caso você lembre alguma coisa que ficou faltando aí, Ricardo, dá um alô, a gente está sempre na comunidade do Telegram. O pessoal, sempre que tiver dúvida, acho que consegue te achar lá e tal, então a gente tem o canal offline. Para o pessoal que chegou agora nos últimos minutos, que não está na lista de e-mail, peço e-mail, não é para mandar spam, não é para mandar nada, não tem uma propaganda nem nada, é realmente para poder adicionar vocês nos convites do calendário, daí já fica automático, já pipoca aí na agenda de vocês, faltando alguns minutos para começar, e facilita bastante a nossa vida. Então, Fábio, com você, depois passo para o Ricardo, e depois a gente começa com o Rob, que vai dar uns pequeno spoiler do que a gente faz no mês que vem, mas super obrigada, Ricardo. Brigadão, Ricardo. Cara, agradeço pela oportunidade aí. Muito legal a apresentação, cara. O Swarm está no topo da minha lista agora para olhar. Eu acho que cada um aqui do grupo vai sair com as listas de prioridades alteradas. Aí se apresentou muita coisa legal, cara, e bastante conteúdo. A gente agradece muito. E você e o pessoal de fora também, quando vier para São Paulo, avisa a gente aí que a gente organiza no pós-pandemia, né? Quando a turma puder viajar e a gente puder se reunir presencialmente de novo, a gente se organiza para encontrar aí quando o pessoal estiver em São Paulo, né? Mas brigadão aí, valeu, Ricardo, muito boa apresentação. Ricardo, quer fechar? Vou passar então para o Rob. Opa! Bom, ainda não conhece o Rob, o cara é muito ativo na nossa comunidade, um super developer, e ele me fez um pedido que para mim não tinha nem como pensar 10 segundos. Foi yes, fechado. Você está preparando um monte de coisa bacana, né? Bem, então, galera, acho que a próxima vez aí o próximo meetup do mês que vem vai ser bem legal para quem está começando agora, ou para quem quer evoluir, evoluir não, coitado, do Remix, eu ia falar, mas é uma alternativa, né, que geralmente quando a gente vai começar a programar smart contracts, o Remix é uma boa porta de entrada, mas às vezes a gente quer ir fazer aplicações um pouco mais complexas, você quer fazer, por exemplo, uma orquestração de deploy, você vai fazer vários deploys de smart contracts e um endereço você vai utilizar num segundo smart contract, e aí o Remix começa a ficar meio limitado. Então, a proposta do meetup que eu ofereci aí para a Ju, e ela super abraçou, obrigado, Ju, pelo espaço. Tem nem que agradecer, Rob, é o nosso, assim, a gente que ganha, todo mundo ganha com essa tua disposição de dar um mega treinamento que vai ser muita ferramenta, né? Então eu vou tentar fazer um passadão aí, um zero to hero, de um conjunto de ferramentas para você ter uma aplicação profissional aí em Solidity. Então a gente vai falar um pouco de teste, de linter, de formatter, de deploy, de rodar uma blockchain local, para a gente usar o console log, a gente vai falar do Buildler, né, que é essa alternativa ao Truffle,
A gente, que para quem programa em Solidity sabe que debugar Solidity às vezes não é fácil. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa aí para a gente subir uma aplicação completa. Bacana. Precisa preparar alguma coisa na máquina, pré-instalar, alguma library já para baixar, alguma leitura? O que você tem alguma coisa aí já dá para dar uma acelerada? Assim, eu vou começar do zero mesmo, então só tendo o Node, assim, um terminal, né, um editor de texto e o Node e NPM, Node versão 10 para cima, já tá ok para começar. Show de bola, pessoal. Então, tá aí, meetup de setembro. Normalmente a gente faz o meetup lá perto do dia, entre os dias 17 a 20 e pouquinhos. O de setembro cai dia 21. Quem já deu o ok para o calendário, já praticamente já deu o ok para o calendário geral, para essa terceira segunda-feira de cada mês. Então já fica convidado para todos os outros. E é isso. E lembrando que esse fim de semana tem um evento muito bacana também, gratuito. Putz, vai ter muita gente fera, desde mineração, developers, pessoal da comunidade lá fora. E mandei aí o Future Proof. Também posso mandar de novo lá no canal do Telegram. Para quem não conhece o canal do Telegram, é o t.me, Blockchain Juju, que na verdade é uma comunidade que eu comecei antes da gente começar o meetup do Ethereum Devs, mas está aqui o convite de novo, evento super gratuito, 48 horas de evento, vai ser bacana. Então, quem gostar de evento de manhã, mais à noite, vai ter para todos os gostos, tem muito palestrante, muita coisa, dá uma olhadinha na agenda, então, bem bacana. Que massa! E é isso, deixei meu e-mail para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, ler alguma coisa interessante, quiser dividir, acho que o melhor canal é mesmo usar o Telegram enquanto isso, a nossa sala de bate-papo fora do Meetup, mas que a conversa continue e que vocês continuem usando a rede, ajudando a crescer, porque a gente só é descentralizado se todo mundo fizer um pouquinho, né? Cada ferramenta nova, com certeza, reforça essa ideia da gente ter um mundo que ninguém pode banir, censurar e proibir nada. Então, eu acho que é uma ideia bacana que vale a pena conhecer. Então, quem achou muito difícil, muito complicado, não começa fácil, mas aos poucos vai tentando descobrir uma palavra aqui, outra ali, e aos poucos você vai conhecendo mais. Pode tirar a dúvida agora? Claro, por favor, Davi. Queria perguntar para o Ricardo, para os outros palestrantes, se vocês já ouviram falar do Cartese, que é uma tecnologia relativamente nova, né? E eu fiquei sabendo por acaso, porque o meu professor do mestrado, ele trabalha nessa empresa, e só que eu nunca vi nada parecido. Aí queria saber se vocês já ouviram falar, talvez comparar com o Swarm, não sei. Como chama de novo? Cartese, tipo de cartesiano. Tá. Seria Ah, deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui, ó. deixa eu ver. Qatar. Não, é Cartese. É como se fosse cartesiano, só que sem o ano. É Eu não C-A-R-T-E-S. qual que é a quantidade? Oi? Cartese. Cartesi. Isso. Cartese. Sim. Então, eu tô começando a estudar isso daí, né, para tentar entender melhor a proposta e tal, mas pelo que eu vi até agora, eu nunca vi nada parecido, porque, por exemplo, no Ethereum você precisa aprender uma linguagem nova, que é o Solidity, para você conseguir fazer smart contracts, por exemplo. Já no Cartese, você pode fazer smart contract basicamente em qualquer linguagem de programação, porque eles criaram um processador, quer dizer, eles usaram uma especificação de processador virtual que existe, e basicamente eles conseguem fazer uma máquina Linux descentralizada
ou seja, que roda no blockchain, uma máquina Linux inteira. Inclusive é interessante porque eles fazem o hash da máquina inteira para conseguir validar, né? Por exemplo, se cada pessoa faz uma operação, um cálculo, alguma coisa assim, você faz o hash da máquina inteira para ver se está batendo, né? Enfim, isso aí é bem interessante e eu acho que abre bastante possibilidades. Só que eu, como relativamente leigo, ainda não sei ver as limitações, assim, mas a princípio parece que você pode fazer qualquer coisa, ou seja, uma plataforma web mais complexa que precisa, sei lá, rodar o Postgres, rodar Node, rodar React, seja lá o que for, parece que você consegue fazer com isso aí. É bem interessante. Caramba, isso é insano. Promete bastante, né? Por exemplo, ser É, privado, escalável, totalmente Ah, descentralizado. Eu acho que são. Porque para tu poder ter uma coisa que é privada e descentralizada, não é tão simples, assim. Tem jeitos de fazer. Tá? Por exemplo, no Ethereum, a aposta é o ZK Snarks e o ZK Starks, né? Que são, eles uhum. chamam de provas de conhecimento zero. Eu não sei como é que eles planejam aqui fazer, né? Eu teria que dar uma estudada, mas é que assim, existe tanta plataforma prometendo tanta coisa, sabe? Que a Pois gente já é, nem sabe, o que é verdade e o que não é, tá? Não que sim. não seja isso aqui, mas tem que testar, na verdade, né? Tem que testar. O Ethereum, eu sei que funciona, que a gente já usa, né? Já está em produção. Agora, se esse aqui funcionar, realmente tiver essas garantias que ele fala aqui mesmo, nada contra. Isso é É, muito louco, porque você pode dar um apt-get install qualquer coisa. Se tiver para Linux, você consegue rodar, entendeu? eu acho que isso aqui tem a proposta da computação descentralizada, acredito eu. Exatamente, eu vi uma vez isso aí no Ivan on Tech, ele falando sobre esse Cartesi, era exatamente essa questão de você tirar a capacidade computacional da rede dos smart contracts do Ethereum e trazer para o ambiente Linux, fazer a capacidade computacional lá, fazer a transação acontecer lá, a execução dos smart contracts lá, e depois mandar só o hash para fazer a validação on-chain, entendeu? É porque ele pega a máquina Linux inteira e tira um hash dela, entendeu? Talvez seja semelhante a isso aqui, ó. Um, Como é que chama? a Deixa eu... ESEC, né, que é Decentralized Cloud Computing. Eu acho que é a mesma proposta, tá? Isso Vou dar uma realmente, olhada. isso realmente funciona, tá? Isso é possível e basicamente tu tem vários computadores conectados e eles recebem trabalhos e eles respondem esse trabalho, eles executam. Só que a grande dificuldade desses protocolos é provar que a tua execução é correta, né? Então, existe uma tecnologia de processadores da Intel que, que o processador ele consegue assinar o resultado de uma transação, desculpa, de uma computação. E com isso, possivelmente, tu não precisaria ter essas validações, né? Simplesmente com a assinatura da Intel ali. Claro, a Intel provavelmente conseguiria falsificar isso, mas já é bem, bem melhor do que, né, qualquer um conseguir fazer, né? Então, o Cartesi, pelo que eu entendi, não precisa dessa assinatura da Intel justamente por dois motivos. O processador é virtual, então eu tenho que. No white paper do Cartesi tem o nome desse processador, eu esqueci agora, mas basicamente existe uma especificação de processador virtual que eles conseguem instalar uma máquina nesse computador virtual. E aí você consegue instalar na rede e em cima de um blockchain, assim por diante. E aí o que acontece? Você não precisa de um mecanismo específico de assinatura, porque o que você faz é pegar a máquina inteira, ou seja, o estado do processador, o estado do cache, o estado da memória, o estado do disco, pega a máquina inteira e você faz um hash dela. E aí, com isso, você consegue bater